Vamos juntar aqui alguns assuntos e vamos tentar descobrir onde eles se encontram e qual o impacto no mundo de 4 assuntos aparentemente sem uma relação direta. O primeiro é Biden dizendo que os Estados Unidos, ele foi naquele programa 60 Minutos, lá nos Estados Unidos, famoso programa jornalístico, e disse, a pergunta foi clara, se a China invadir Taiwan, as Forças Armadas dos Estados Unidos entrarão no conflito? E o Biden disse sim. As Forças Armadas dos Estados Unidos entrarão no conflito. A China, claro, respondeu imediatamente, dizendo que os Estados Unidos desestabilizam a ordem internacional, as relações pacíficas, conceitos de soberania e demonstram arrogância que pode levar, tal arrogância, a um conflito militar de proporções que não são, a princípio, previsíveis. Não dá para prever as proporções de um conflito de 2 grandes potências militares. O outro assunto. Hoje, Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse que houve a convocação de 300 mil reservistas. Ele afirmou que a convocação é só para aqueles que já têm experiência militar, porém, no texto do decreto do governo russo, isso não está dito. Não há essa informação de que a convocação é válida apenas para quem já tem experiência militar, ou porque já lutou em alguns conflitos regionais, ou porque tem larga experiência nas Forças Armadas, inclusive na lida com armas que exigem algum conhecimento na sua utilização. Ou seja, não é para conscrito, não é para quem passou ali pelo serviço militar, mas não tem nem experiência, nem conhecimento específico na utilização de certas armas. O decreto não diz isso. O Putin é que acrescentou a informação que já havia sido dada de convocação de 300 mil reservistas. O presidente russo disse ainda, acrescentou a essa informação, que, e é importante notar isso, que tem sido motivo de abstrações pelo Zelensky, pelo Biden. O Putin afirmou que caso a integridade territorial russa seja ameaçada, que se o Ocidente ameaçar a integridade territorial russa, que os russos usarão todos os meios militares para defender sua integridade territorial. Ora, um país que é não potência, mas superpotência nuclear, se diz que pode usar todos os meios, obviamente, se diz todos, isso inclui a capacidade nuclear. Não está falando só de armas convencionais. Mas ele disse que estava respondendo à hipótese levantada de uma ameaça à integridade territorial da Rússia. Na visão da Rússia, o que está acontecendo não é uma guerra com a Ucrânia, mas uma guerra com a OTAN, contra a OTAN. Na visão russa, a guerra não começou em fevereiro. Ela começou há 8 anos, quando houve
uma ação política americana que resultou na deposição de um governo ucraniano e no início de um processo de forte influência dos Estados Unidos sobre a política ucraniana. O Zelensky respondeu que o mundo não deixará Putin usar armas nucleares. É uma declaração um tanto quanto para inglês ver e ouvir, não é? Porque essas coisas não são assim, o mundo não deixará. Ora, se alguém está disposto a usar, a única maneira de impedi-lo ou é ameaçar com uma resposta avassaladora, e é claro que em caso de uso de arma nuclear, de um lado ou de outro, a resposta será avassaladora, será uma destruição mútua, porque aí já não será uma resposta com armas táticas, ou seja, armas de curto alcance. Curto alcance você coloca ali, além das táticas, que são até para uso pessoal, né? Hoje você tem disparadores que são de uso pessoal. E há armas de curto alcance que vão até 500 quilômetros. De 500 a 5.000 quilômetros, médio alcance. E acima disso são as armas estratégicas, de longo alcance. Um míssil que pode sair da Rússia e atingir os Estados Unidos e vice-versa. São as armas de longo alcance. Estados Unidos e Rússia são as duas grandes superpotências nucleares. A China é potência nuclear, a Inglaterra é potência nuclear, a França também, Índia, Paquistão, Israel, são os países que têm armas nucleares. Mas superpotência, inclusive com bombas de hidrogênio, só Estados Unidos e Rússia. A China também já está com a tecnologia e a produção de bombas de hidrogênio, porém, ainda numa escala muito menor do que aquela que Estados Unidos e Rússia alcançaram. A Rússia desde os tempos, claro, de União Soviética. E aí entra uma outra questão, além de China, Taiwan, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, entra algo que aparentemente não tem qualquer relação com esses assuntos, mas tem. Ontem, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, enviou uma carta ao presidente chinês Xi Jinping, solicitando formalmente que a Argentina passe a integrar o bloco dos BRICS. A carta foi tornada pública pelo embaixador argentino na China, Sabino Vaca Narvaja, e o Narvaja disse o seguinte: para nós, o grupo é uma excelente alternativa de cooperação diante de uma ordem mundial que se mostrou criada por e em benefício de poucos. E também afirmou que se juntar ao bloco seria uma oportunidade histórica para desenvolver estratégias conjuntas no enfrentamento ao complexo cenário global. O grupo, os BRICS, como todos sabem, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, e o S é, na verdade, porque é inglês, né, uma referência à África do Sul. É o S de South, né, de Sul. E a Argentina quer entrar. Acho que a Argentina está certa, porque isso permitirá que ela tenha acesso a outras fontes de financiamento, deixe de depender tanto do FMI, que esta semana, aliás, concordou em liberar mais 4 bilhões de dólares para a Argentina. A Argentina está endividada até o teto, precisa de fontes alternativas de financiamento e, claro, tentar criar caminhos mais confortáveis, rápidos e curtos para que os seus produtos entrem
nesses mercados, principalmente no mercado chinês. A China já havia formalizado o apoio numa reunião que aconteceu em Bali, uma reunião do G20, lá em Bali, na Indonésia, quando então o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, encontrou-se com Wang Yi, que é o chanceler chinês. E o Yuri Ushakov, assessor de Vladimir Putin, já havia dito que o Kremlin vê a expansão do bloco com bons olhos. Pois bem, isso é interessante. Porque a Rússia e a China já têm trabalhado para a expansão dos BRICS. Já defendem abertamente a expansão dos BRICS. Mas não só uma expansão no número de países. É mais do que isso. É uma expansão também nos propósitos do BRICS, nos propósitos desse bloco. É uma ideia de que esse grande bloco comercial e econômico se torne um bloco político e, mais do que isso, um bloco militar. Essa é a ideia da China, essa é a ideia da Rússia. Eles não querem apenas uma expansão do que já existe. Então, que haja novos países nesse grande bloco comercial, econômico, financeiro, já que há um banco que é, obviamente, sustentado pela capacidade chinesa de investimento. A ideia é outra. A ideia é ter um grupo que seja muito mais do que um bloco comercial. Que seja um bloco político e militar, que se contraponha militarmente à OTAN e se contraponha politicamente ao domínio dos Estados Unidos. Porque a gente fala em Europa Ocidental, Canadá, se tornaram meros seguidores da política americana. Perderam completamente a noção de política própria, interesses próprios, soberania em suas decisões. A França ainda tem ali alguns momentos, talvez de homenagem ainda ao que deixou de Gaulle, porque de Gaulle zelava por essa independência, tanto que retirou a França de grande parte do que é a OTAN, porque a OTAN não é só um bloco militar, ela também é um bloco político. A França ficou, mas ficou parcialmente. Hoje não. Hoje está plenamente integrada, não há mais de Gaulle, mas em alguns momentos a França ainda tem lapsos de independência e soberania. A Alemanha, depois da saída da Merkel e a chegada do Scholz, a Alemanha ela tem simplesmente virado caixa de ressonância das posições da Casa Branca. O Canadá nem se fala, né? Com aquele governo ridículo do Trudeau, que é autoritário internamente. Sim, no democrático Canadá, Trudeau soltou as tropas e os cavalos para cima de professores, bloqueou contas de quem contestava os seus passaportes sanitários. Mas quando se trata de política externa, ele apenas diz sim, sim, sim para o Departamento de Estado e para a Casa Branca. Então, a ideia de China e Rússia é ter um grande bloco político, comercial, econômico e militar. Daí a importância dessa reivindicação argentina para que o país seja aceito como novo integrante
do BRICS. E agora há uma possibilidade de que a Argélia entre no grupo. A Argélia, que é o maior produtor de gás natural da África, e que anunciou, numa declaração do presidente Abdelmadjid Tebboune, a intenção de ingressar no BRICS. E é bom lembrar que, além de Argélia e Argentina, também Irã, Arábia Saudita, Egito e Turquia reivindicam isso. É claro que é difícil imaginar Arábia Saudita e Irã no mesmo bloco, não é? São inimigos permanentes. A Arábia Saudita enxerga o Irã como seu grande rival regional e o Irã tem o olhar recíproco. Mas o que isso mostra? Irã, Arábia Saudita, Egito, Turquia. Mas a Turquia não faz parte da OTAN? Sim. Porém, ela quer também ter presença no BRICS. Enquanto isso, Rússia e China enxergando a possibilidade de que esse bloco não se limite mais a acordos comerciais, a declarações conjuntas, a um banco comum que vira alternativa ao Banco Mundial e na linha de empréstimos ao próprio Fundo Monetário Internacional. Mas China e Rússia querem um bloco político, uma aliança política e militar. No momento, aliás, em que os Estados Unidos fazem movimentos para que surja um braço da OTAN na Ásia. Então, a organização do Tratado do Atlântico Norte manteria essa marca de fantasia, mas passaria a ser, de fato, uma aliança militar com presença global. E a isso, China e Rússia querem responder. Não com declarações, com reclamações, com documentos assinados por chanceleres, mas com a transformação do BRICS num bloco político, militar, econômico, comercial. É um jogo pesado, porque se houve, em determinado momento, o discurso de um mundo multilateral, não bipolar, não com dois grandes blocos de poder, como eram os Estados Unidos e seus aliados, União Soviética e seus aliados. E ali, alguns países que se insinuavam como independentes, não alinhados, né? O Brasil se declarava não alinhado, mas era alinhado aos Estados Unidos. A Índia se declarava não alinhada, mas era alinhada à União Soviética. O único país, de fato, não alinhado era a Iugoslávia, que foi expulsa do Comintern pelo Stalin lá em 49, porque o Stalin não aceitava a independência demonstrada pelo Tito, pelo Major Tito, e o expulsou do Comintern, dizendo que o Tito era um revisionista, etc., aquele papo todo. E, ao mesmo tempo, a Iugoslávia não alinhou-se ao Ocidente. Era o único, de fato, realmente não alinhado. Havia outros que se declaravam não alinhados, mas não eram. Pois agora, Brasil, África do Sul e Índia, que são fundadores do BRICS, com China e Rússia, terão de se posicionar. A Índia, que tem problemas com a China, problemas fronteiriços, até alguns tiroteios na pequena fronteira desses dois gigantes, e os dois mais populosos países do mundo, a China com 1 bilhão e 400 milhões, a Índia com 1 bilhão e 300, mas a Índia vai acabar passando, porque ela não tem aquelas políticas de controle de natalidade que a ditadura chinesa impõe. Mas a Índia terá de se posicionar. E ela tem dado sinais de que quer avançar na aliança com China e Rússia. E África do Sul e Brasil
terão de se posicionar. Porque não se trata mais de uma alternativa comercial econômica. A ideia é clara, é a formação de um bloco político, militar, econômico, comercial. E não dará para ter um pé em cada canoa. Será preciso ter sempre a ideia de que os interesses nacionais devem ser defendidos pelo seu governo, pelo governo daquele país, seja o governo da Índia, do Brasil, da África do Sul ou da Argentina, se de fato for acolhida no BRICS, a Argélia, a Arábia Saudita, claro. É preciso olhar o interesse nacional nas decisões de cada governo. Mas não haverá, em breve, em poucos anos, espaço para um pé em cada canoa. Haverá claramente a formação de dois grandes blocos, com força política, econômica, comercial e militar. Por isso, o que une esses 4 temas aparentemente isolados, sem conexão, é exatamente a formação desses 2 grandes blocos. Danilo.